A mensagem de hoje é uma mensagem bem simples, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37. Em breve, com outra oportunidade, a gente também vai estar trazendo outra mensagem, que daqui a um tempo que estou trabalhando nela, estou orando nela, e ela ainda não está do jeito que é para estar, não porque eu quero, mas é porque todas as vezes que eu penso que está concluído, eu vou fazer alguma coisa e parece que ela não conclui. O dia que Deus tocar no meu coração, que já estiver concluída, eu vou ligar o nosso pastor e ter uma oportunidade que a gente vai trazer essa mensagem. Mas o livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, que era a terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José, 17 anos, apacentava os rebanhos do seu pai, e ainda sendo jovem, com os filhos de Bila e Zilpa, as mulheres do seu pai, trazia as notícias deles junto ao seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de manga d'arra e comprida. Algumas traduções da túnica de 7 cores. Versículo 4: Vivendo, pois, os seus irmãos, que o pai amava mais a José do que todos os seus outros filhos, aborreciam dele e era contra ele pacificamente. Meus amigos, quando eu leio o livro do Gênesis, juntamente com o Evangelho de Mateus e a carta de Paulo aos Romanos, são os 3 livros prediletos que eu tenho da Bíblia. Do Gênesis, porque todas as vezes que eu leio o livro do Gênesis, eu vejo Deus dentro da história. O livro, especificamente de Mateus, eu percebo a genealogia de Cristo, e aquilo se desenrolando para mim de uma forma muito poética. E a carta de Paulo aos Romanos, que para mim é uma forma apologética de Paulo expressar a questão da justificação junto na salvação a partir da pessoa de Cristo. Mas o livro de Gênesis, ele está dentro do Pentateuco, que é os 5 rolos que, a saber, Moisés escreveu. E Moisés, sendo um legislador, ele sendo alguém de alto conhecimento, ele tem uma preocupação de escrever o livro do Gênesis para o povo, para dar uma identidade para esse povo. E ele tem uma preocupação de deixar esse livro como uma espécie de legado, no sentido de que Deus está dentro da história. E quando Moisés vai escrever o livro do Êxodo, já a gente consegue enxergar Moisés deixando claro o agir de Deus na história, especificamente quando o povo sai do Egito para uma terra que emana leite e mel. Quando Moisés vai escrever o livro de Levítico, que seria a constituição, que seria aquilo que iria reger o povo no tocante das leis, o que o povo fazia, o que não deveria fazer, o que deveria comer, é como se Deus preocupasse com a relação dele no sentido do que o homem deveria fazer para viver aqui na terra. Quando a gente olha também o livro de Números, a gente consegue ver que Moisés tem uma preocupação de deixar um censo no sentido das pessoas que deveriam ou que estariam para conquistar a terra de Canaã. E o último livro do Pentateuco, que é Deuteronômio, é uma revisão da lei. E quando você vai ver Josué falando: olha, medite nessa lei de dia e de noite, e não se aparte do seu coração, era como se ele estivesse revisando aquilo que Deus havia dito. Então, esse 5 livros se chama Pentateuco. E dentro desse Pentateuco, o melhor livro, claro, eu posso dizer, agora eu vou explicar, é o livro do Gênesis. O livro do Gênesis eu gosto porque ele expressa algumas coisas muito bacanas, e a gente vai perceber que depois do dilúvio veio o Nimrod, e a gente vai vendo que esse homem era um caçador que tentava lutar contra Deus, a saber que a gente entende que, conforme a Bíblia diz, que ele constrói uma torre, e a ideia era chegar até os céus, a ponto de que a palavra de Deus vai dizer: descemos e confundamos a língua desse povo, e ali a Bíblia vai dizer que houve uma espécie de diáspora, e ali agora o mundo começa a ser povoado entre etnias, povos, tribos e nações. Então, tinha um homem que se chamava Abrão. Eu vou chamar de Abrão aqui para facilitar o entendimento,
mas o nome dele vai ser mudado lá na frente, mas eu vou chamar de Abraão. Então, Abraão era um idólatra que vivia numa terra dos caldeus, e por ele viver nessa terra, a Bíblia vai dizer que Deus aparece para ele e fala: Abraão, que era Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te mostrar um local, eu vou te mostrar um caminho, eu vou te mostrar uma terra, e eu quero que você siga isso. Mas Abraão era idólatra. Abraão, de acordo com Flávio José, ele era um fazedor de escritura, ele fazia imagens, ele fazia determinadas estátuas para alguns deuses. Então, ele nunca ouviu especificamente falar sobre Deus, mas ele simplesmente, Deus aparece para ele. Não sei se foi de forma teofânica, se foi em sonho, se foi em visão, eu não sei, mas simplesmente ele deixa o que estava fazendo e ele vai em direção à terra que Deus falou. Mas quando ele vai em direção a essa terra que Deus falou, percebe que ele vai, não é que ele está caminhando sem rumo, não é que ele está simplesmente indo pelo acaso, ele está indo para o local que Deus havia mandado, e junto com ele vai sua esposa Sarai. Então, essa mulher que se chama Sara vai com ele, e eles não tinham filho. E a Bíblia vai dizer que quando Deus chama Abraão, Deus sempre fala: Abraão, farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Mas como que ele vai ser uma bênção? Ele vai ser uma grande nação, mas se o ventre da sua esposa era estéril, era seco, não gerava filhos. Então a Bíblia vai dizer que agora eles caminham para o Egito, eles vão indo para alguns locais, eles têm alguns problemas com Ló e com seus pastores. Acontece a destruição de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia vai dizer que Deus fala: olha, Abraão, eu vou te dar um filho. E Abraão estava com 99 anos de idade, e a sua esposa Sara estava ouvindo a conversa que Abraão estava tendo com o Senhor, e ela soa dentro do seu coração dizendo: eu já perdi os meus costumes de mulheres, não tem como eu ter um filho. Então a Bíblia vai dizer que o que acontece é que Sara tenta ajudar a Deus, e ela chama a sua escrava Agar e fala: Agar, vamos tentar ajudar a Deus, vamos fazer o seguinte, você vai se deitar com o meu esposo Abraão, e você vai ter um filho, esse filho vai ser uma bênção. E a Bíblia vai dizer que nasce Ismael, mas também esse de Ismael, ele se torna uma grande nação, mas não era o filho da promessa. E o que acontece? Com o passar do tempo, conforme Deus havia dito, Sara tem um filho, e esse filho se chama Isaac. E agora Isaac, ele já grande, depois que a sua mãe veio a óbito, a Bíblia vai dizer que Abraão chama o mordomo Eliezer e fala: Eliezer, eu preciso que você vai buscar no meio dos meus parentes, da minha parentela, eu quero que você traga uma esposa para o meu filho Isaac. E a Bíblia vai dizer que o mordomo Eliezer, ele vai até a parentela e traz a moça chamada Rebeca para Isaac. E acontece essa história, que ela também era estéril, e depois a Bíblia vai dizer que ela veio ter filhos, e esses filhos que ela veio ter foi Esaú e Jacó, que ambos brigavam dentro do ventre, e a palavra do Senhor vai dizer que os dois se tornariam uma grande nação. Então eu quero partir desse pressuposto da história de Jacó, que Jacó, ele vivia mais em casa do que o seu irmão Esaú. Esaú era caçador, e Jacó se preocupava com os afazeres de casa, até que chegou o período de eles receber a bênção do seu pai para ser o primeiro filho. Então a sua mãe ajuda o seu filho Jacó a receber a herança da primogenitura, a saber, ser o primeiro filho. Então a palavra de Deus vai dizer que Jacó, ele engana o seu pai, se passando por Esaú. E o que acontece aqui é que Esaú, quando soube da história, ele ameaça o seu irmão e ele foge para a terra de Labão. E chegando na terra de Labão, a Bíblia vai dizer que Jacó, ele teve que trabalhar 7 anos para ter uma esposa, e 7 anos para ter realmente a esposa que ele queria. Então, Jacó, ele tem alguns filhos, e esses filhos que ele tem, que deu origem depois ao povo de Israel, ele agora tem 2 filhos na sua velhice, que um se chama Jacó, José, e o outro se chama Benjamim.
mas eu quero focar nesse personagem José. O José no Egito, não o José do Egito. E a palavra de Deus vai dizer que Israel, o Jacó, amava bastante José, e ele deu uma túnica para ele. Essa túnica era de manga longa, ela tinha algumas cores, e essa túnica representava o amor de Jacó para José. Quem olhasse para a túnica de José dizia: ele é o mais novo dos filhos, mas porém o pai o considera como o primeiro. Ele é o mais novo do filho, mas o pai não deixa ele apacentar os rebanhos. Pelo contrário, essa roupa representa uma autoridade, essa roupa representa que o pai confia nele. Então, o que acontece? Os irmãos de José começam a inflamar no seu coração um certo ódio, porque eles percebem que esse garoto de 17 anos estava tendo alguns benefícios que eles não tinham. Então eles começaram a inflamar no seu coração a inveja, o ciúme, o ódio e talvez até mesmo o rancor. E esse garoto de 17 anos, a saber, José, ele começa a ter alguns sonhos, e ele fala: olha, gente, é o seguinte, eu tive um sonho, eu imagino que ele vai contar esse primeiro sonho. Estavam de repente todos reunidos, sentados na mesa, tomando um belo café da manhã, e de repente alguém olha e fala: o que você quer falar? Aí ele fala: olha, eu sonhei que havia 12 feixes, esses 12 feixes se curvavam diante de mim. Então os irmãos de José olham para ele e falam: porventura, você acha que um dia, ou alguma ocasião, a gente vai se curvar diante de você, José? Você está maluco? Mas a história vai desenrolando e parece que dentro disso que está acontecendo, os irmãos de José vai olhando para ele e falam: rapaz, olha, ele além de usar esse tipo de roupa, ele está sonhando que um dia a gente vai se curvar diante dele. E a palavra de Deus vai dizer que José também teve um outro sonho. E esse outro sonho, ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E o seu pai Jacó, percebendo a interpretação do sonho, também falou: aí, mas como assim? A gente vai se curvar diante de você? Você vai se tornar, abre aspas, um príncipe? Alguma coisa, alguém importante? E o coração dos irmãos de José se inflamavam contra ele. Então, eles tiveram a ideia: a gente precisa acabar com isso. E o que eu percebo na história desse jovem é que todo sonhador, toda pessoa que tem algum tipo de sonho, sempre vai se levantar dois tipos de pessoas. A primeira pessoa que vai se levantar vai ser aquela pessoa que vai orar por você, que vai jejuar por você, que vai dizer: não, meu querido, teu sonho é grande, Deus está contigo, eu estou com você, vamos lá. E o segundo tipo de pessoa ela não tem a capacidade de sonhar o que você está sonhando, então ela vai colocar pedra no seu caminho para que você não chegue naquilo que você quer e naquilo que Deus tem direcionado para você seguir. Então esse homem, como estou te narrando a história, ele agora vai atrás dos seus irmãos que estavam no deserto de Siquém. A Bíblia vai dizer que ele vai procurar os seus irmãos, acredito que ele vai entregar algum tipo de alimento, vai saber como é que estava o rebanho dos pais. E ele vai em direção, ele anda 80 quilômetros e ele não encontra seus irmãos. E alguém falou: olha, seus irmãos estão no deserto de Jordão, você deve ir para lá. E ele caminha mais 20 quilômetros a ponto de encontrar os seus irmãos. Quando ele está uma distância, imagino eu, de alguns quilômetros, os seus irmãos percebem que ele está vindo de longe. Fala: olha lá vem um sonhador. Eu acho que alguém deve ter olhado e falado: olha a roupa dele lá, a gente precisa acabar com esse rapaz. Ele quer ser príncipe entre nós, a gente precisa destruir ele. Vamos fazer o seguinte, vamos armar uma brincadeira aqui, só para a gente dar o susto, mas a princípio, depois a gente faz algo pior. Eu imagino que esse jovem de 17 anos, vindo alegre, sorridente, cheio de sonhos, começa a dizer: gente, eu estou vendo vocês, enfim, graças a Deus vocês estão aí. E quando ele está chegando, eu imagino que Naftá, o Dan, ou até mesmo o seu irmão mais velho, Rubem, fala: ei, rapaz, é o seguinte, vem aqui, a gente tem um presente bacana para te entregar, olha, muito top, mas você vai ter que fechar o olho. E José, com 17 anos, garotão, imagina eu que ele fecha os seus olhos e fala: gente, o que é? Porque vocês têm para mirar. De repente alguém vai guiando ele com a cisterna, e de repente uma mão vem e empurra ele, e ele cai dentro da cisterna.
Eu não sei que profundidade havia aquela cisterna, mas eu sei que o tombo foi feio. Eu imagino que quando ele cai, ele olha para cima e ele ouve as pessoas zombando dele. Ele fala: gente, para que esse tipo de brincadeira? E alguém fala: sonha agora. Sonha agora. E agora você está aí dentro. Você não está sonhando? Você não quer ser príncipe entre nós? Olha o que você tem aqui para você, rapaz. Tem uma cisterna? E alguém fala: vamos acabar com ele, vamos ceifar a vida dele. E o seu irmão vem e fala: não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo para os mercadores que estão indo para o Egito, os ismaelitas. Pega José, tira ele daquela cisterna. Eu imagino que ele está chorando, sem saber: olha, eu não gostei dessa brincadeira, isso não é coisa que se faz. E alguém fala: não, fica tranquilo, a gente vai vender você por 25 de prata, ou seja, abaixo do preço do escravo. O escravo naquela época valia 35 de prata. José nem conseguiu atingir o valor do escravo, ele foi vendido no valor inferior. E aqui o comentarista bíblico vai dizer que pega José, amarra ele e leva ele para o Egito. E ele vai sendo arrancado a túnica dele, banhado com sangue de bode, e levado para o seu pai, dizendo: olha, o filho a quem tanto tu ama morreu, veio uma besta fera e destruiu. Jacó chorou de forma avassaladora. E agora esse garoto que saiu para o Egito seminu, o sol causticante do deserto, indo para o Egito, o que se restou só foi algumas lembranças dos seus irmãos. E agora ele está indo para uma terra que ele não conhece. Vai viver num local que as pessoas não conhecem o seu Deus. E talvez alguém se pergunte: mas por que Deus permitiu isso? Esse garoto tinha tantos sonhos, tantos projetos, e agora parece que Deus permite isso acontecer. Quando mais próximo José estava do Egito, mais próximo ele estava daquilo que Deus havia determinado para a vida dele. E quanto mais próximo ele estava de Canaã, mais difícil estava de crescer em relação àquilo que Deus tinha para a vida dele. Às vezes é necessário Deus nos tirar de determinados locais para que a gente venha crescer. Às vezes é necessário Deus sacudir o ninho como a águia faz, para que a gente entenda que Deus tem algum tipo de propósito na nossa vida. Então esse José no Egito, ele é vendido como escravo e agora ele está na casa de Potifar. E na casa de Potifar algo acontece. A Bíblia vai dizer que onde ele colocava a mão, as coisas prosperavam, porque Deus estava com José, a ponto que José se torna um mordomo dos negócios de Potifar. Então Potifar, eu imagino que ele ia trabalhar, e quando ele chegava, José chegava: o Senhor, está aqui as contas, está aqui tudo que aconteceu no decorrer do dia. Então aquele homem vai gostando do que José gerenciava, e perceba que ele isso já vinha desde quando seu pai colocava para ele observar os seus irmãos apacentando os seus rebanhos. Então agora ele está cuidando de outras coisas, só que uma terra distante. E a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar começa a olhar e fala: rapaz, esse negócio aqui, sei não, hein? Ela chama José, José sai. Eu imagino que ela vai tentando José a ponto de que ela agarra José e ele foge, que fica apenas a capa, e ele foge para os seus aposentos. E Potifar, ao chegar em casa, a sua esposa fala: olha, sabe o escravo hebreu que você comprou? Ele tentou se deitar comigo, e a prova está aqui, a roupa dele ficou aqui. Pega José e leva ele para a prisão, uma masmorra debaixo do palácio do rei. Agora ele está preso inocentemente. José, no Egito, ele é sacaneado pelos seus irmãos, jogado dentro de uma cisterna. O seu pai está de luto, porque os seus irmãos cometeram tráfico humano e ainda omitiram a informação para o seu pai não viu o corpo do seu filho.
E o velho Jacó está de luto, porque ele não consegue, imagino eu, entender a situação. E agora, nesse cenário, José está dentro de uma prisão fria, cheia de lodo, insalubre, debaixo da prisão, debaixo do castelo de Faraó. Mas ali estava o projeto de Deus. Poxa, só tem acontecido tragédia na história dele. Só tem acontecido coisas que a gente olha na ótica humana e fala: caramba, por que isso está acontecendo? E quando eu vejo José dentro dessa prisão, eu vejo aqui uma prisão de um sonhador. José estava preso. Se ele tentasse ir para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda, ele estava impossibilitado. E alguém dizia: nós prendemos o sonhador, acabamos com o sonhador, ele está ali dentro. Mas a Bíblia diz que até mesmo no cárcere, Deus estava com ele, e tudo que ele tocava ao Senhor fazia prosperar. E o tempo vai se passando, e ele dentro daquela prisão, o copeiro e o padeiro foram lançados na mesma situação que José estava. E o padeiro teve um sonho. José interpreta o sonho desse padeiro, dizendo: olha, é o seguinte, esse sonho que você teve, que as aves dos céus vinham e se alimentavam do pão que você ia ofertar para Faraó, significa que daqui 3 dias Faraó vai te retirar desse local e vai pedir para degolar a sua cabeça. E o copeiro também teve um sonho. Ele falou: olha, José, eu tive um sonho, e esse sonho que eu pegava algumas uvas e eu apertava e colocava dentro da taça de Faraó e ele bebia. E José falou: olha, esse sonho significa que daqui 3 dias você vai ser realocado para o seu carro. E quando você voltar para o seu carro, diga para Faraó que nada eu fiz. Eu simplesmente estou aqui por engano. Eu sou inocente. E aconteceu conforme a palavra de José disse. O copeiro sai e vai novamente servir a Faraó. Porém, ele não lembra que José está preso lá inocentemente. E o tempo vai passando. E agora parece que Deus fala: não, agora eu preciso organizar algumas coisas. Eu preciso trazer clareza. Eu preciso materializar algumas coisas que estavam no mundo espiritual. Eu preciso trazer à tona, porque eu preciso constituir a nação, porque a nação dos hebreus vai vir o meu filho, a saber, Jesus Cristo. Então a Bíblia vai dizer que começou a ter fome onde Jacó morava, terra de Canaã. E eles precisam descer para o Egito para comprar alimento. Mas nesse período, Faraó teve um sonho. E Faraó sonhou que havia 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E havia espigas com milhos, espigas sem milhos. As espigas sem milhos engoliam as espigas que tinham milhos. E as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. E ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. E alguém se lembrou que José, o jovem hebreu que estava preso, interpretava o sonho. E mandaram buscar ele. E falou: rapaz, Faraó está te chamando. Você precisa subir lá em cima. Você precisa tomar um banho, fazer a sua barba, vestir uma veste mais bacana, porque o monarca quer te ouvir. Você interpreta sonho, e ele chega na presença de Faraó. E aqui eu penso que José fala: Deus vai me usar aqui, quando acabar isso, eu vou pedir um perdão. A única coisa que eu quero é ir embora desse lugar. Quero fugir do Egito, quero encontrar o meu pai, porque eu fiquei muito tempo aqui, e por muito tempo eu fui injustiçado. E ao contar o sonho para José falou: olha, Faraó, é o seguinte, o sonho que tu teves é o que significa que durante 7 anos haverá abundância no Egito, e durante outros 7 anos haverá fome no Egito.
E nesse período de abundância que vai haver no Egito, você precisa selecionar um homem que seja sábio para poder guardar o alimento, para que esse alimento seja utilizado no momento de provações que virá daqui a 7 anos. E a Bíblia diz que Faraó olha para José e fala: olha, é o seguinte, este homem vai ser você. Você vai se tornar governador do Egito. Abaixo de mim, José, você vai comandar tudo. E a Bíblia diz que José se torna governador do Egito. E ao se tornar governador do Egito, e conforme a palavra de Deus fala, tudo que ele colocava a mão, ele prosperava. E aqui que eu quero trazer, depois desse pano de fundo, eu queria dar um tema para essa mensagem: percas que se transformam em ganhos. Dentro desse plano de fundo que eu trouxe aqui, quando eu olho para essa história, eu sempre li essa história várias vezes, porque esse aqui nos fala aqui nessa noite. Vocês sabem parte da minha história, que eu tive dentro do sistema, na qual fui oprimido, no qual perdi muitas coisas, onde, em nome de Deus, coisas ruins aconteceram. Mas todas as vezes que eu li essa história, era como se dentro de mim o Espírito Santo falasse: Jonas, os teus sonhos são os sonhos de Deus, mas eu sonhei coisas que Deus não realizou. E você fala: mas Jonas, como os sonhos que você tem era de Deus e Deus não realizou? E quando sonhava na ótica humana, parece que Deus não estava. Quando eu me deixava ser guiado por Deus, Deus ali estava. Esse que nos fala aqui nessa noite é o maior exemplo disso. A minha vida toda, desde quando eu me entendo de gente, eu sempre quis entrar para o corpo de bombeiros. Eu via essa instituição como um orgulho da minha vida. E eu coloquei no meu coração dizendo: eu vou entrar como bombeiro, eu vou salvar vidas, eu quero fazer isso. Eu coloquei isso como uma meta para poder fazer, já que a primeira opção, que era ser jogador, a igreja não permitia eu jogar bola. E como eu já disse há um tempo atrás aqui, eu era bom de bola, ganhei alguns troféus. E eu falei: já que eu não posso ser jogador, eu quero ser bombeiro. E até nisso, o sonho de ser bombeiro, a igreja dizia: então, Jonas, vamos ter que ver a questão de ser bombeiro, porque bombeiro usa short, e Deus não está nesse negócio. Eu, poxa, até isso, cara. E eu fui levando isso a sério, e falei: olha, eu vou estudar para isso. Eu estudei por muito tempo para ser bombeiro. Se dediquei alguma parte da minha vida para isso, e não aconteceu. Fiz concurso do bombeiro do DF, do Goiás, fiz de alguns estados, fiz de Minas, fiz de São Paulo, e fiz de alguns outros estados que eu não me lembro. E todas as vezes que eu ia corrigir a prova, era decepção. Fiz concurso da polícia, porém não conseguia. E isso começou a me desmotivar, porque eu gastava muito tempo em relação a isso. Porque a minha vida era baseada nisso. Eu quero ter a condição, eu quero ajudar meus pais, eu quero ajudar meus irmãos. Mas essas coisas não aconteciam. Então, foi quando, paralelo a isso, eu fiz a faculdade de teologia, depois fiz a faculdade de pedagogia, fiz história, mas nenhuma eu conseguia atuar ou como professor ou para tentar fazer alguma coisa. Até tentei, mas não colava para mim. E eu tentava, e eu falei: não, eu já vou fazer o seguinte, eu vou ser vigilante, porque teve uma pessoa que trabalhava como deputado, que falou que ia arrumar para mim. Fui lá, fiz curso de vigilante, fiz os outros cursos complementares, fiz brigadista, fiz tudo. Deixava o currículo, mas para Deus e o mundo, tomei golpe em relação a isso e não consegui. E ficava agoniado porque as coisas não aconteciam. E às vezes, para ir para a faculdade evangélica, até a casa do meu pai, ida e volta, batia 38 quilômetros. E eu ia de bicicleta todos os dias. Os dias que estava chovendo, eu pegava o material, pegava um saco de lixo, uma garrafa e colocava e ia pedalando. Eu dizia: Deus vai realizar o sonho. E isso me movia, e eu ia pedalando,
Quantas vezes chegava, às vezes molhado, mas eu tinha um foco, dizendo, eu vou chegar lá. E fui ficando mais velho, as coisas não vão acontecendo, e aquilo foi travando meu coração, foi fechando, e eu, meu Deus, como assim? E eu comecei a questionar a Deus, a fé foi esfriando, o questionamento, irmão Wagner, começou a vir, porque eu vi pessoas fazendo menos do que eu ia alcançar, e eu falando, poxa, por que não acontece? E paralelo a isso, ainda eu cuidava dos meus irmãos, cuidava de coisas da igreja, e questionava, Senhor, eu estou aqui na tua casa, por que isso não acontece? E isso doía bastante, porque esforçava, batalhava mais, e parece que o sonho que eu queria não era alinhado com o propósito de Deus, e eu, meu Deus, vai dizer, por que isso não acontece? E eu me lembro que o último concurso que eu fiz no Corpo de Bombeiro, que foi de Brasília, eu sabia que esse concurso ia sair, e eu comecei a estudar, eu consegui fechar o edital em 6 meses, antes do concurso sair, eu estava muito afiado, a parte de legislação do Corpo de Bombeiros, juntamente com o primeiro socorro, eu estava tão afiado que nos simulados eu errei apenas uma questão de todas as questões que eu fiz, então eu falei, olha, dessa vez eu vou passar, dessa vez vai dar. Eu lembro que eu pedi a oração à igreja, eu lembro que ela falou, gente, vamos me ajudar na oração, porque vai acontecer, e nisso veio a ansiedade, eu falei, não vai acontecer. No dia da prova, eu estou com 7 anos. Eu lembro, bati o olho na prova e falei, cadê as questões? Cadê o que eu estudei? Eu tinha que acertar 40 para poder passar, eu acertei 28. E aquilo para mim foi um balde de água fria, e eu lamentei muito, porque foi muito tempo estudado, então tive essa decepção. E paralelo a essa decepção, um amigo meu falou assim, Jones, é o seguinte, você está trabalhando na residência